Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Estamos em quarentena, como você sabe, o Momento Esportivo tomando todos os cuidados de levar informações para você do esporte, de saúde e qualidade de vida. Nesse bloco nós vamos bater um papo com a psicóloga, nossa convidada, Dionete Mendes, professora universitária, e ela é convidada, vai falar, você que está em casa, tá já tendo problemas, pode ter depressão com esse isolamento, não poder sair? Ela vai falar tudo agora. Fala aí, Dionete, seja bem-vinda ao nosso Momento Esportivo. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e eu preciso agradecer ao Rubem que me fez esse convite e eu gostaria de iniciar me apresentando. Meu nome é Dionete, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e tenho especialização em psico-oncologia. Estou me especializando atualmente em cuidados paliativos. Atualmente eu trabalho na Clínica Oncológica Norte de Minas, daqui de Montes Claros, onde eu presto assistência psicológica aos pacientes oncológicos, a seus familiares, enfim, acolho essas pessoas num momento delicado da vida delas. Mas hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse recolhimento social no qual nos encontramos. E aí é muito importante que a gente preste atenção em uma coisa. Vocês podem ter notado que eu disse recolhimento social. Porque quando nós utilizamos palavras do tipo quarentena, isolamento social, reclusão social obrigatória, isso já faz com que o nosso psiquismo já comece a ficar meio com medo e ansioso. Porque é muito natural que quando a gente tenha que lidar com algo que é para nós desconhecido, a gente tenha a visita de algumas emoções desagradáveis que acabam mexendo com o nosso psicológico, não é? E é claro que esse recolhimento social traz mesmo impactos psicológicos na vida de todos nós, de crianças, de idosos, não é? E também dos adolescentes, a idade não importa. O que importa é que sempre que estamos diante de algo desconhecido, é muito natural que algumas emoções desagradáveis venham nos visitar. Então a gente pensa nesse isolamento social, a gente pensa nesse recolhimento social, que ele começa com a restrição da nossa liberdade no sentido da convivência que nós temos com os outros, porque afinal de contas, a gente acaba se afastando inclusive dos corações que a gente ama. A gente não pode mais visitar os pais, os avós, a gente fica em casa, longe dos amigos, daquelas pessoas que convivíamos com elas na escola, no trabalho, não é? E isso vai deixando com que a gente vai ficando cada vez mais sem saber o que fazer no nosso dia, porque a nossa rotina mudou demais. E quando, por acaso, a gente precisa sair lá fora para ir ao supermercado ou a uma farmácia, algo assim, a gente começa a perceber que o clima lá fora também está muito modificado. Menos pessoas nas ruas, algumas usando máscaras e tudo isso vai nos impactando de alguma maneira. Temos que pensar ainda que a gente não sabe quando é que tudo isso vai acabar. E quando a gente não sabe quando algo vai terminar, também a gente pode ficar um pouco ansioso, não é? Porque quando a gente sabe que algo está prestes a acabar, a gente até fica naquela, opa, menos um dia, nossa, passou uma semana. Mas quando a gente não sabe o quando esse desconhecido vai terminar, a gente começa a se sentir muito mais impactado também. E surge aí a ansiedade que vem de um medo frente a esse desconhecido. Mas a verdade é que nem tudo na vida da gente a gente consegue controlar. É claro que todos nós gostaríamos de estar vivendo naturalmente como estávamos antes da Covid-19, mas nós não podemos. Hoje nós precisamos estar num recolhimento social em respeito à nossa saúde e à saúde das pessoas que a gente ama e de toda a coletividade. Então nós estamos num momento que muitos de nós não gostaríamos de estar, todos nós praticamente, não é? É claro que algumas pessoas estão se identificando e gostando desse isolamento social, desse recolhimento social, porque a gente consegue ficar um pouquinho mais com a gente faz aquela pausa tão necessária no nosso dia.
Então, esses impactos, eles chegam inclusive nas escolas, não é? E os alunos que estavam acostumados a irem todos os dias estudar, ficam em casa e aí tudo começa a mudar. Inclusive para os pais que não estavam acostumados a ter os filhos o tempo todo em casa. Então existem algumas dicas que podem nos ajudar. Primeiro, a gente ter uma noção de que é muito natural que a gente possa se sentir mais ansioso, mais irritado. Às vezes a tristeza também pode nos visitar, mas a gente pode tentar lidar com isso de uma forma bacana, para que a gente possa viver o nosso dia com mais tranquilidade, com mais calma. Então, uma das coisas que nós podemos fazer, por exemplo, é evitar pensamentos pessimistas. Porque, por exemplo, se eu começo a ler e a ouvir todas as notícias a respeito desse vírus e começo a perceber tudo o que está acontecendo no mundo, e eu fico o dia inteiro olhando e diante dessas informações, algumas até desencontradas, outras notícias que são falsas, isso vai me impactar muito mais. E então eu vou me sentir muito mais desequilibrada frente a tudo que está acontecendo, porque eu vou estar mais ansiosa e eu não vou estar conseguindo lidar com isso direito, né? Mas uma coisa que eu posso fazer é, quando um pensamento ruim chegar aqui, porque os pensamentos chegam e vão da nossa casa mental, não é? Eu posso escolher não me envolver com esse pensamento. Então, se eu penso, por exemplo, nossa, mas hoje o dia está horrível, porque eu não queria estar dentro de casa, eu posso começar a me focar em outra coisa positiva, como, por exemplo, nossa, eu estou dentro de casa e eu posso agora fazer algo que antes eu não podia. Então eu posso ler aquele livro que eu não conseguia, eu posso assistir um filme, uma série que eu queria ver e antes eu não tinha tempo, eu posso dar uma arrumadinha no guarda-roupa, eu posso dar um jeitinho no meu quarto e assim vai. A gente acaba encontrando algo de positivo no nosso dia que a gente pode fazer e ao invés disso a gente não fica focando no que está acontecendo de ruim. Mas filhos em casa, a família reunida em casa, e que antes não era assim, porque cada um saía para fazer seu trabalho, para ir para a escola, para visitar os amigos, então as pessoas não ficavam 24 horas juntas e agora estão. É uma maneira da gente, dos adultos, dos pais, lidarem com os filhos, por exemplo, caso eles perguntem o que está acontecendo de verdade, é conversar claramente com eles. Mas vejam, quando uma criança, quando um adolescente nos faz uma pergunta, a gente não precisa aprofundar demais nessa resposta. A gente só precisa ser claro e objetivo e responder com sinceridade aquilo que a pessoa nos perguntou. Então, é uma resposta tranquila, uma resposta rápida, mas uma resposta também que possa satisfazer a dúvida daquela pessoa que está nos fazendo a pergunta, não é? E o que nós podemos fazer enquanto a gente está em casa? Primeiro, também, prestar atenção de que não existe uma receita pronta, uma receita de bolo, que a gente pode ir lá e falar, então o primeiro passo é esse, o segundo passo é aquele, não. Isso não acontece com os seres humanos e nos seus relacionamentos, porque cada pessoa é uma única pessoa, uma personalidade diferente das demais. Então, cada um encara as circunstâncias, o seu próprio sofrimento, esse recolhimento social de uma maneira diferente. Então, a gente precisa respeitar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, o modo de pensar de cada um, para que a gente possa conviver melhor. E se a gente está tendo uma conversa franca e clara, a gente pode, por exemplo, se alguém está com dúvida, a gente chamar, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E aí a gente pode dosar a nossa voz, tentar ficar mais calmo, para a gente poder dar uma resposta satisfatória para quem está perguntando e para a gente também se acalmar. Mas existem algumas dicas, então, que podem nos auxiliar, apesar de não ter uma receita passo a passo que sirva para todo mundo. A primeira coisa é a gente tentar estabelecer uma rotina.
Então, vamos ver o que nós vamos fazer pela manhã, que horas que nós vamos acordar, colocar o horário para o almoço, para o café, para o jantar, ou seja, o horário que eu vou assistir televisão, o horário em que eu vou deixar a televisão e quero descansar de tudo, o horário que eu quero ouvir uma música, ou seja, estabelecer uma rotina para que a gente não fique com aquela sensação de que eu não estou fazendo nada, ou com aquela sensação de que eu não sei se hoje é segunda, se é terça, se é domingo, porque todo dia virou uma bagunça e eu perdi a rotina. Então, colocar o horário para fazer as minhas atividades, a atividade das crianças, isso ajuda muito, porque a gente vai conseguindo se adaptar a essa nova ordem de coisas que está acontecendo agora com todos nós. E os pais começam a ter agora tarefas a mais, né? Porque precisa ajudar nas tarefas dos filhos que estão tendo aulas online, por exemplo. E acontece algo interessante de o filho, às vezes, ficar muito tempo nas redes sociais ou assistindo televisão e na hora que chega o horário da aula online, ele já está tão cansado que ele vai porque não tem como não ir para assistir a aula e ele fica cansado e não presta atenção. Então, uma dica é a gente ficar de olho, os pais sabendo qual é o horário que essa aula vai acontecer e poder pedir ao filho que aí 20 minutos antes, meia hora antes, ele desligue os aparelhos, para que ele possa descansar, para que ele possa se refazer. Então, depois, quando ligar novamente o aparelho, ele vai poder assistir a aula com tranquilidade e mais motivado. E então, é muito importante que nós possamos pensar que esse momento pede calma, pede muita calma. Então, se a gente começar a ficar irritado, vamos tentar escutar uma música que possa nos relaxar, vamos tentar respirar e soltar o ar devagar, porque a gente vai despressurizando toda a tensão, toda essa tensão mental que nós estamos vivendo nesse momento. E mudar o foco daquilo que a gente percebe que está nos irritando, que está nos deixando mais triste. Então, uma dessas maneiras é a gente tentar viver o presente. Então, vamos supor, eu estou aqui agora conversando com vocês. Não adianta eu estar conversando com vocês e pensando, nossa, daqui 1 minuto eu tenho que fazer aquilo, nossa, hoje à noite eu tenho que fazer aquilo outro, porque eu não vou estar aqui com vocês. E a gente não vai poder ter uma conversa bacana. Então, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo ajuda. Se eu estou almoçando, eu começo a prestar atenção no que eu estou comendo, nos sabores. Se eu estou assistindo um filme, eu tento focar no filme para que eu possa, de fato, me deliciar com essa arte que eu estou usando ao meu favor. E outra forma que é muito bacana e que ajuda muito, principalmente aos alunos, é fazer uma agenda do nosso dia. Fazer tudo aquilo que é necessário fazer para que ele possa não perder os seus horários. E falando em horários, vale a pena colocar o relógio para despertar pela manhã, para a gente ter aquela rotina de acordar sempre no mesmo horário, não é? E é muito importante também, agora para a gente finalizar, que a gente não perca de vista que cada pessoa é uma pessoa e que a gente precisa respeitar esse modo dela, inclusive nesse recolhimento social. A conversa sincera, baseada no amor, é o maior conforto que nós podemos ter para nós e para os outros nesse momento. E agora eu quero terminar com uma metáfora do rio. A gente sabe que um rio, ele está correndo e ele começa a enfrentar um monte de obstáculos. E ele passa por um lado, depois passa por outro. Se não dá para passar por onde ele vinha, ele contorna, não é assim? Mas quando o obstáculo é muito grande, o que o rio faz? Ele para, cresce, se avoluma, para depois transbordar, cheio de vida e continuar o seu caminho. Então esse momento de recolhimento social, gente, vai passar. Tudo isso vai passar e nós vamos poder transbordar e sairmos dessa situação muito melhores do que entramos, se nós soubermos de fato esse momento parar, nos recolher e crescer com tudo o que está acontecendo. Eu quero desejar a todos vocês
uma semana muito repleta de alegria, que vocês possam se encontrar nesse momento com vocês mesmos, cuidar com muita amorosidade dos familiares e de vocês também. E Rubem, muito obrigada por essa oportunidade. Até a próxima, pessoal. Olha, o programa está chegando ao final, mais uma vez, falando para você, fique em casa. Nós agradecemos os nossos convidados da área de saúde, a psicóloga Dionete Mendes, pelas informações, a nutricionista Isabel Cristina, muito obrigado, viu, Isabel? E ao nosso amigo Luciano Nas, parceiro aqui do Momento Esportivo. Todos eles passaram informações necessárias para você que está em casa nesse período de isolamento, de pandemia do coronavírus. Fique em casa. Momento Esportivo, 11 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Oferecimento Maxime Clube, Kyle Sports e Neguinhos Lanches. Um abraço a todos, até o próximo programa. Momento Esportivo. Oferecimento Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Maxime Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes.